Bom dia. Mateus 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Terminou o sábado e geralmente o sábado encerrava-se ali no entardecer, assim que o sol entrava, segundo o horário judaico, o domingo começava logo em seguida. Após o pôr do sol do sábado, já era considerado domingo. Né? É isso do horário judaico. Então, muito bem. Ainda de noite, de madrugada, ainda tudo escuro ainda. As duas mulheres, né, as duas Marias, né, Maria Madalena e a outra, foram visitar o túmulo, levando especiarias, né, para acabar de concluir ali, fazer o ritual fúnebre de Jesus. Porque durante o sábado elas não podiam fazer nada. Então eles ficaram ansiosas, aguardando o sábado terminar, para logo no domingo elas fazerem isso. Então assim começou o domingo, ele estava escuro ainda, de madrugada elas foram, levando as coisas para concluir o ritual fúnebre, esperando encontrar o corpo de Jesus ali. Versículo 2: E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago e as suas vestes eram alvas como a neve. Então, é um anjo do Senhor, né? O Senhor enviou um anjo e ele desceu do céu, né? Chegou até o túmulo ali de Jesus. Ele rolou a pedra que estava na entrada ali. Primeiro José de Arimateia tinha colocado a pedra e depois os guardas tinham selado ela. Então, para que ninguém mexesse, falasse que Jesus, os discípulos tinham tirado o corpo de Jesus. Então eles vieram tirar, o anjo rolou a pedra, tirou a pedra e ficou sentado sobre essa pedra. O anjo, ele tinha uma aparência como se fosse um relâmpago, né? E a roupa dele era branca, extremamente branca. Muito claro que não tinha nem condições hoje de alguém lavar e deixar tão branca como as roupas deles estavam. E ele sentado ali, sobre a pedra. Versículo 4. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Os guardas que estavam ali, quando viram isso, né, ficaram morrendo de medo, assustados. Afinal, nunca tinham visto isso, né? Um anjo do Senhor, um anjo desceu ali do céu, um anjo tirou a pedra ali aos olhos dele, vendo os anjos fazer aquilo, e vendo, não tinha como negar que era um anjo do Senhor, até pelas vestes, pela maneira, por tudo. Eles sabiam que era. Então eles ficaram com medo, né? Eles sabiam a culpa deles e tudo. E pensaram, nós vamos ser mortos agora. E ficaram paralisados de medo, né? Versículo 5. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que vieste ver a Jesus que foi crucificado.
Aí o anjo fala com as mulheres, com as duas Marias. Falou, olha, não tenha medo, não. Não tenham medo, porque eu sei que vocês foram ver Jesus. Não precisa se assustar, não precisa temer nada. E continua dizendo, mas aqui, versículo 6, mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito, vinde ver de vós, onde ele jazia. Eu sei que vocês vieram ver, né, Jesus foi crucificado, não tenham medo, mas ele não está aqui. Ele tinha dito que ia ressuscitar, e pode ver que ele ressuscitou. Venha cá e veja o lugar onde ele estava, o lugar onde ele estava deitado, o lugar onde ele jazia. Ele não está mais. Ele ressuscitou. E aí nós analisamos toda a situação, nós vamos ver que começando por elas, pelas mulheres, depois pelos discípulos, né, os apóstolos, eles não criam Jesus, eles não acreditaram em Jesus. Porque se tivesse acreditado antes, essas mulheres tivessem acreditado, elas não teriam ido no sepulcro, elas não teriam ido no túmulo. Porque saberia que ele estaria lá. Se realmente tivesse acreditado nele quando ele disse que ele ressuscitaria o terceiro dia, elas não teriam ido até o túmulo. Mas elas foram porque não acreditaram. Ainda foram lá com a intenção de preparar especiaria, aquele tipo de coisa. O anjo disse, não, mas ele não está aqui, né? Foi ressuscitado como havia dito. Vim de ver onde ele jazia. Agora o versículo 7 ele dá banda agora. Falou, olha, ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós, rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. Falou, olha, viu que ele não está aí? Agora tem uma coisa, vai embora depressa, vai depressa e avisa lá os discípulos que ele já ressuscitou e que ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, como ele tinha dito. Jesus em vida tinha dito que iria adiante deles para a Galiléia. Olha, ele já ressuscitou, ele já foi. Vai lá e avisa os discípulos que ele já seguiu adiante. E lá vocês o verão novamente. Lá vocês verei, né? Atentai para o que ele disse. Presta atenção no que ele disse. Lembrai do que ele disse. Vocês têm que lembrar que ele avisou isso. Ele falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele disse, avisou que também iria adiante para a Galiléia. Avisa os discípulos dele. As mulheres abandonaram o túmulo, correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciar aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou-os. Alegrai-vos! Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. O anjo falou, mas vai embora, vai avisar os discípulos. Então elas saíram correndo, quando elas estão saindo correndo ali, com medo ainda, assustada de tudo o que aconteceu, de repente estão indo já dar de cara com Jesus. Jesus já aparece para ela e disse, alegrai-vos. Vão se alegrar, não entristeça, não, se alegre. Que antes elas estavam tristes pela morte dele, falou, não, alegra-se.
Então elas se aproximaram dele, jogaram aos seus pés, elas o adoraram ali. E nós observamos que também o ser humano, ela é difícil de crer. Nós temos uma palavra pela Bíblia, a palavra sua, o Senhor nos fala pelo Evangelho, o Senhor nos fala através de um profeta, através de um homem de Deus, mas nós não cremos. Nós não cremos. Jesus nos fala para nós agirmos assim, assado. Nós não fazemos, nós não cremos. Jesus nos fala para nós obedecer, nós não obedecemos. Jesus nos fala que nós permanecemos, que vai acontecer assim, assim, que vamos receber uma determinada vitória, alguma área, alguma coisa, mas nós não cremos. Nós continuamos ali pedindo, não, me dá, Senhor, me dá, vai acontecer, ora todo dia pedindo. Porque se nós cremos, quando o Senhor disse, olha, nos fala pela palavra, ou através de um profeta, alguma maneira, que alguma coisa vai acontecer em nossa vida, nós deveríamos simplesmente agradecer, louvar o Senhor e pronto. Mas não, a religião ensina de maneira diferente. Você fica ali e ainda continua insistindo, Senhor, me dá, me faz isso. Ei, mas o Senhor não disse que vai dar? O Senhor não disse que vai acontecer? Por que você fica ainda então insistindo, pedindo, me dá, Senhor, faz, e faz umas orações tolas? Só que não percebe que com isso estão retardando, estão atrasando a vitória de vocês. Porque como vocês estão agindo de uma maneira insistente no que ele já disse que fará, você está duvidando. Então o Senhor vai trabalhar mais na sua fé, ver se você realmente tem fé para receber, e o que ele poderia dar agora vai lhe dar daqui meses, anos talvez, ou talvez muito mais tempo. Ou talvez você nem receba, porque você não tem fé, porque você procura agir sem entendimento, você age de acordo com aquilo que você acha que é certo, não de acordo com a palavra. Você está sendo instruído, instruída a agir pela fé, mas você não age pela fé. Você procura agir de uma outra maneira. Nós vemos aqui que estas mulheres não agiram pela fé. Se elas tivessem pela fé, elas não teriam ido lá. Versículo 10. Então Jesus lhe declarou, não temais, ide e dizeis aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. Jesus falou com ela, falou, escuta, não tenha medo não, segue, não tenha medo não, segue, lá avisa os meus irmãos, os discípulos, que é para eles ir para a Galileia, como eu tinha dito, vai para lá, que lá eu os verei. Eu vou vê-los lá na Galileia. Para eles ir, de acordo com o que eu tinha falado antes. Versículo 11. E sucedeu que enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram ao soldado vultuosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarasse a todos. Os discípulos dele vieram durante a noite e rataram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como havia sido orientados. E por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje.
Então o que que aconteceu? Soldados, né, que viram o que aconteceu ali, saíram assustados e foram para a cidade. E foram falar com os sacerdotes, né, os chefes, os líderes religiosos, aqueles que tinham condenado a Jesus. Falou que tudo tinha acontecido, que um anjo tinha descido, rolado a pedra, sentado sobre ela, e tinha conversado com as mulheres, com as duas Marias. Aí imediatamente os líderes dos sacerdotes chamaram o restante, os anciãos na época, né? Chamaram todos eles, vamos reunir, vamos ver o que nós podemos fazer nesse sentido. Aí então decidiram, falaram, olha, vamos corromper o povo. E deram grandes quantias de dinheiro aos soldados. Falaram, olha, não dá dinheiro, essa história vocês não contam pra ninguém mais. Esse assunto morreu. O que vocês vão falar é que durante a noite, agora de madrugada, vocês tiraram um cochilo, e enquanto tiravam esse cochilo, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o seu corpo. E roubaram o corpo dele. Essa é a história que vocês vão contar. Não tem essa história que anjo veio e que o anjo rolou a pedra, nada disso. Foram os discípulos de Jesus que vieram e levaram o corpo. Não conta para ninguém. Se chegar no ouvido do governador de Pilatos, que não foi assim, que esse negócio do anjo, pode ter certeza que nós convencemos ele, não temos condição, nós vamos convencer ele, falar a favor de vocês, falar que foi desta maneira mesmo, que foi durante o cochilo que os discípulos levaram o corpo de Jesus. E os soldados aceitaram, né? Aceitaram o suborno, receberam o suborno. E então falaram, começou a contar-se essa história no meio dos judeus. Os judeus ainda contam-se essa história. Já não, foi que Jesus estava lá, os discípulos dele vieram, roubaram o seu corpo. Aí fala que ressuscitou, mas não ressuscitou nada não. Foi os discípulos que pegaram. Foi essa história que os sacerdotes criaram, os religiosos criaram para enganar o povo, para desviar o povo. Esses líderes religiosos até hoje, em toda parte do mundo, continuam enganando o povo. Aqui nós vemos no Brasil a enganação, a mentira, o estelionato, a corrupção continua da mesma forma. Continua de igual forma. Não mudou nada. Versículo 16. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Eles foram, então, depois que as mulheres falaram, eles foram para a Galiléia, foram para o monte que Jesus tinha falado que era para eles irem. Eles chegando lá no monte, eles encontraram Jesus, adoraram Jesus, mas mesmo assim alguns deles ainda estavam com dúvidas. Alguns deles ainda estavam duvidando. Então Jesus, versículo 18, então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mesmo alguns ali olhando com dúvida, Jesus chega diante deles e Jesus fala: olha, me foi dada toda autoridade no céu e na terra.
Ou seja, eu sou o Senhor no céu e na terra. Deus Pai me deu toda a autoridade, me deu todo o poder, tanto no céu como na terra. Agora ele vai dar missões. E ele fala com os discípulos, olha, versículo 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Olha, agora vocês vão, pregam o Evangelho, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina eles a obedecer o Evangelho, que eu estarei com vocês até o final do tempo. Então, o ensinamento de Jesus para pregar o Evangelho é um ensinamento, primeiro a ordem, para irmos pregar o Evangelho a todas as criaturas, para todo mundo. Em segundo lugar, que essas pessoas, quando quiser, fossem batizadas. Ali não tinha aquela questão, não, vamos fazer curso de batismo, essa palhaçada toda, não. Que elas sejam batizadas. Elas querem compreender, sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E falei, elas têm que ensinar elas a obedecer a tudo quanto você tem ordenado. Ensina elas a obedecer o Evangelho. Ensina elas a viver o Evangelho. Ensina. Isso foi que Jesus deu a ordem que Jesus veio dos discípulos após a sua ressurreição. Após a sua ascensão, Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, então, ele já veio trazendo ordens, ele veio trazendo determinações. Muito bem, nós concluímos hoje, agora, nesse instante, no versículo 20 de Mateus 28, a leitura do Evangelho de Mateus. Querendo Deus, amanhã nós vamos iniciar no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Sendo essa a vontade do Senhor. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.